Boa noite. Hoje nós estamos aqui reunidos numa data muito especial para a humanidade. Essa data tem a sua representação firmada há mais de 2000 anos, quando antigamente se celebrava o que nós chamamos hoje de carnaval. Na realidade, era o resultado da colheita, era o resultado daquilo que aqueles seres que lá viviam tinham plantado. E chegava nessa época em que eles comemoravam. E essa data foi fixada pelo solstício de verão na Europa, hoje Europa. E para nós aqui é o equinócio da primavera. Então, naquele tempo eles agradeciam tudo o que tinham recebido com uma festa grandiosa. E cometiam excessos, podia-se tudo, era liberdade, etc, etc. E depois, então, que terminavam essas festas, vinha a época das penitências. Ou seja, que eles iam pagar por aqueles excessos que eles haviam cometido. Isso perdurou por vários anos, por vários séculos, inclusive. Até que depois de Cristo, a Igreja adotou a Quaresma como a penitência que nós temos que fazer por tudo aquilo que Cristo nos deixou. Então, por isso que a Quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas e termina 40 dias depois, uma celebração do domingo de Páscoa. E depois de 40 dias, ainda se celebra a ascensão de Cristo, que ele subiu aos céus, que é a cerimônia do Corpus Christi, né? Então, e para o Espiritismo, o Carnaval pode ser visto como uma oportunidade de vivenciar a alegria e a liberdade. No entanto, sem deixar e esquecer os princípios que regem a moral do Espiritismo. Tanto é que não é só o Espiritismo que faz isso. Temos várias igrejas, inclusive evangélicas e católicas, que fazem retiros espirituais na época do Carnaval, para que eles possam fazer a sua ascensão espiritual da melhor forma possível. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Quaresma. Vamos falar um pouquinho sobre a Quaresma também e a reforma íntima do Espiritismo. Mas antes disso, então, vamos fazer a nossa abertura de hoje. E eu peço para vocês que se acomodem da melhor forma possível, se quiserem fechar os olhos. E vamos agradecer profundamente a espiritualidade amiga que sustenta esta casa, através dos mentores da terça-feira, dos mentores do viveiro, através de Brogotá e seus caboclos e seus pretos velhos, que mantém as energias fluídicas dessa casa limpas, claras, transparentes, para que possamos nos sentir muito bem nesta egrégora aqui. Vamos agradecer também a Ricardo e seus anseiros, que nos protegem da melhor forma de todo e qualquer ataque, de toda e qualquer tentativa de fazer com que a gente seja desviado daquilo que nos trouxe aqui. Vamos agradecendo também ao Dr. Bezerra de Menezes e a sua Fraternidade dos Humildes, que preparam, junto com as equipes daqui, as águas que fluidificam e produzem o remédio que nós vamos receber depois do tratamento. E assim vamos chegando até Ismael, que é o governador desse país, que nesse mundo tão tribulado, tão atormentado,
e tão cheio de desavenças e guerras, mantém o nosso país numa calma muito maior do que às vezes a gente que está envolvido nesse dia a dia aqui pode perceber. E chegando até Maria, vamos agradecer pela sua proteção, pelo amor que ela nos destina, por todos os ensinamentos que nós recebemos através do seu manto, etc. e tal. Vamos também chegando até Jesus, agradecendo profundamente a sua vida entre nós, o seu trabalho, para que nós pudéssemos ter elementos morais para seguir na nossa evolução da melhor forma possível. E chegando ao nosso Pai, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos encarnados neste momento desta transição, e que vai elevar o nosso mundo ao momento da regeneração e deixando de ser um mundo de provas e expiações. Que nós sejamos contemplados e façamos jus a essa oportunidade, é o que nós desejamos a todos os que aqui estão. E assim, vamos fazendo parte dessa gratidão com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei, eu falei um pouco sobre o Carnaval, agora eu vou falar um pouco, não sobre a Quaresma, mas eu vou falar sobre os 40 dias que Jesus fez o seu retiro no deserto. Tá, legal. O retiro espiritual de Cristo de 40 dias e 40 noites. Ele fez esse retiro logo depois que ele foi batizado por João Batista, que era seu primo. E esse evento está descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Durante esse período, Jesus jejuou e foi tentado pelo diabo, que hoje nós entendemos que diabo, na realidade, são os espíritos que ainda não estão corretamente seguindo o seu caminho de evolução. Ou seja, eles estão desperdiçando tempo e todos os dons com os quais eles foram criados. Ou seja, como nós, todos os espíritos, fomos criados simples e ignorantes. O resto é por nossa conta. As leis divinas e a moral de Cristo está aí para nos ajudar a fazer esse caminho da forma mais suave possível. Então, na realidade, e por que Jesus foi fazer esse retiro? Mas ele já era um espírito puro, ele já era um espírito tão grandioso, por que ele precisava do retiro? Porque as tentações, elas vêm do tamanho da grandeza de cada espírito que está. Como se nós formos bem, digamos, simples e pobres, nós vamos ter um tipo de tentação. Se nós tivermos um poder mais alto na sociedade, nós vamos ter outro tipo de tentação. E não pense que esses governantes todos que estão aí, eles não têm um tipo de tentação muito maior do que a gente possa imaginar ou suportar. Então Jesus, ele foi lá fazer esse tempo de provação e preparação. Ele enfrentou tentações que testaram a sua fé e o compromisso com a missão divina. Esse período também serviu para fortalecer a sua espiritualidade e confiança em Deus, mostrando que ele estava pronto para cumprir o papel de salvação da humanidade. Simples assim. Então, a primeira tentação que Jesus sofreu
Ela está em Mateus 4:3-4 e Lucas 4:3-4. Satanás sugere que Jesus, estando com fome após seu longo jejum, transforme pedras em pães para saciar sua fome. Jesus responde citando as Escrituras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele afirma a importância de confiar em Deus para prover o necessário, em vez de ceder o desejo imediato de saciar a fome. A segunda tentação, eles disseram, já que Jesus era super poderoso, era o Filho de Deus e etc, etc, porque eles iam levar ele até o ponto mais alto do templo de Jerusalém e desafiam a se jogar de lá, argumentando que os anjos o salvariam. Já que ele era filho de Deus, não iam deixar acontecer nada com ele, conforme prometido nas Escrituras. Jesus responde novamente com as Escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele demonstra que não se deve testar a fidelidade de Deus de forma imprudente e manipuladora. Esse testar a fidelidade de Deus de forma imprudente e manipuladora, infelizmente nós vemos aqui na nossa sociedade, muitas vezes, e até em muitas religiões. Então, na última tentação que Jesus sofre, ela está em Mateus 4:8-10 e Lucas 4:5-8. Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo e promete entregá-los a ele se Jesus se prostrar e o adorar. Jesus rejeita firmemente a proposta, citando as Escrituras: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ele reafirma seu compromisso de adoração e serviço exclusivos a Deus, rejeitando qualquer atalho para poder e glória. Não era isso que ele queria aqui, né? Então aí a gente chega na Quaresma, né? A partir daí, Jesus começou a fazer a sua pregação. Ele escolheu os discípulos, começou a fazer os primeiros, que nós amamos como primeiros milagres. Ele enfrentou várias vezes os rabinos, os sinédrios lá, que propunham a ele várias questões no sentido de provocá-lo, né? E fez o Sermão da Montanha, e depois então ele acabou sendo lá preso, julgado e crucificado. Isso nessa semana que antecede a Páscoa, né? Na sexta-feira, que nós chamamos hoje de Sexta-feira Santa, foi o período que ele foi crucificado. Então, e eu falei também que a gente ia falar um pouquinho sobre a ascensão de Cristo. O número 40 é um elemento comum entre o retiro de Jesus, a Quaresma e a Ascensão. Ele simboliza um período significativo de prova, preparação e transformação espiritual. Tanto o retiro quanto a Quaresma envolve um período de introspecção e fortalecimento da nossa fé. Ambos são períodos em que se busca uma maior comunhão com Deus. E é isso que nós devemos fazer nessa Quaresma. Procurar extrair o melhor de nós para com todos que dependem de nós e que também nós dependemos dele, para que possamos juntos evoluir para um novo passo, para um novo patamar, onde tenha mais calma, mais resiliência, mais resignação, e a gente continue dando o melhor de nós em tudo que fizermos. E depois da ressurreição, nós temos a ascensão de Cristo, que é 40 dias depois da Páscoa. Quando chegaram lá no túmulo que ele estava lá, e viram que ele estava em pé, ele chamou e conversou, ele reuniu todos os discípulos e fez a maior demonstração que poderia ter sido feita.
continua existindo, o ser continua existindo após o que nós chamamos de morte. Ele estava lá, materializado, encarnado. Tanto é que ele chamou Tomé lá, para o Tomé colocar o dedo na ferida dele, da mão dele lá, que sustentou a crucificação, provando para ele, que todo mundo sabe que São Tomé é ver para crer, né? Então ele fez isso daí com Tomé. E nesse inteirinho, nesse período, ele fez também o que a gente chama de a reunião de Galileia, em que ele tinha 500 discípulos, onde ele passou todos os ensinamentos, todas as regras, tudo aquilo que ele precisava de todos aqueles discípulos, para que os ensinamentos dele não se perdessem no tempo. E assim foi, e assim é até hoje. Se a igreja, se o cristianismo, ele cresceu e evoluiu tanto, foi porque esses ensinamentos, primeiros eram puros, segundo eram seguros, e terceiro eram necessários. Então, terminado esse período, que é o Corpus Christi, ele fez a ascensão dele para o céu. E aí eu chego no ponto que eu estava falando, que eu ia falar de Carnaval, Quaresma e Reforma Íntima. Nesse sentido, a reforma íntima é a maior dádiva que nós temos para fazer durante a Quaresma. Esse é um incentivo, porque hoje a Quaresma, ela não é que ela não perdeu o sentido, gente, ela tem sentido, mas ela deixa de ter o rigor que ela tinha na Quaresma. Quem é mais velho aqui, assim, mais ou menos que nem eu, vai saber que na Sexta-feira Santa não se abria negócio nenhum. Você não podia ligar o rádio. Na Quaresma você não podia ter casamento, você não podia ter festa, você não podia ter nada. Era uma situação rígida de penitência. Hoje a sociedade mudou e a Quaresma hoje, na realidade, hoje é um feriado, Sexta-feira Santa. Mas felizmente tem várias religiões, felizmente tem muita gente ainda que segue os princípios que a Quaresma prega. Não com tanta rigidez, mas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais sossegada. Tanto é que tem as manifestações aí de Domingo de Ramos, tem várias manifestações aí que outras religiões seguem, e que o Espiritismo, como ele prega a reforma íntima o tempo todo, não só na época da Quaresma, a reforma íntima é um trabalho nosso, pessoal, indivisível, que nós não podemos dividir com ninguém. A nossa reforma íntima é de caráter estritamente pessoal. E ela é não somente boa para nós, como para aqueles que nos rodeiam. Cada vez que nós melhoramos, vocês podem ter certeza que nós melhoramos muita gente, né? Então vamos falar um pouquinho quais são os passos para a reforma íntima. Sei que todo mundo já ouviu falar isso, mas é sempre bom a gente dar uma repisada nesse assunto, né? Primeiro, o autoconhecimento. O primeiro passo para a reforma íntima é o autoconhecimento. Devemos observar nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, reconhecendo nossas falhas e virtudes. Identificar e transformar comportamentos negativos, substituindo-os por atitudes mais positivas e construtivas. Isso requer esforço e determinação. Praticar o amor e a caridade. Exercitar o amor ao próximo e a caridade em nosso dia a dia. Pequenos gestos de gentileza, solidariedade têm um grande impacto na nossa evolução espiritual. Às vezes, quando você dá um bom dia sorrindo para alguém, você muda o dia dessa pessoa. Se ela sente em você sinceridade, generosidade naquele simples gesto, você pode estar mudando o dia daquela pessoa. E daí em diante, né? A nossa prece e meditação
São ferramentas poderosas para fortalecer nossa conexão com a espiritualidade e encontrar a paz interior. Ela nos ajuda a manter o equilíbrio emocional e a clareza mental. E aqueles que quiserem, podem fazer leitura e estudo das obras espíritas, e o estudo contínuo são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Eles nos fornecem conhecimento e inspiração para a nossa jornada da reforma íntima, né? Então, aquilo que eu falei no começo, o carnaval nos lembra da importância da alegria e da confraternização, enquanto a quaresma nos incentiva a introspecção e a transformação espiritual. Você vê aí nos desfiles de escola de samba, mesmo tem tanta gente que está se entregando tão de coração àquilo que está feito, que eles melhoram quando fazem isso. Eles dedicam parte da vida deles. Um dia eles vão chegar e dedicar coisas que vão dar mais resultados para ele. Mas cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua condição, né? Então era esse a conversa que eu queria ter com vocês hoje, lembrando dessa data que eu falei lá no começo, tão importante para a humanidade, porque ela divide dois momentos, um de alegria e um de introspecção e reconhecimento mental para a sua evolução, né? Então vamos novamente nos colocando em uma posição bastante tranquila e vamos fazer as nossas vibrações. Vamos imaginar um grande caldeirão aqui que vai receber todas as nossas energias, que essas energias serão doadas à espiritualidade que cuida desta casa, para que elas cheguem a todos os locais e a todos que dela necessitam. Que essas energias cheguem para todos aqueles que foram colocados aqui na caixinha de pedidos, seja para encarnados, seja para desencarnados. Vamos pedindo que essas energias cheguem a todos aqueles que têm responsabilidade social por nós, seja no nível da prefeitura, no nível do governo, no nível do país, para que eles dediquem todo esse poder que lhes foi dado para melhorar a nós e a todos. E dessa forma, agradecidos, vamos encerrando a palestra de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus.